Sentido Rio. Vanguarda Comunidade. Olá, o Vanguarda Comunidade deste domingo é dedicado à saúde da voz. Foi comemorado ontem o Dia Mundial dedicado a essa capacidade de comunicação que o ser humano tem. Nós falamos, e isso é uma honra. E foi, aliás, esse Dia Mundial da Voz foi uma proposição brasileira que acabou sendo considerada em termos mundiais. E para conversar sobre esse tema, eu tenho comigo duas pessoas. No primeiro e no terceiro bloco, nosso bate-papo é com a fonoaudióloga Cláudia Mano, que está aqui, é cantora também de canto coral e trabalha, especialista em voz, além de ser integrante do grupo de canto coral Vocalis, que faz um trabalho belíssimo em São José dos Campos. Depois eu falo com uma cantora que completa este ano 4 décadas de trabalho. Eu me refiro a Celi Redondo, cantora de Jacareí. Vamos conversar a respeito dos trabalhos e da necessidade que ela teve de, em algum momento da carreira, procurar um profissional da voz, um otorrinolaringologista, uma fonoaudióloga, para poder cuidar das suas necessidades vocais. Vamos conversar com ela no nosso bloco intermediário. Mas agora, Cláudia. Bom dia, Bom Branches. dia. Bom dia, telespectadores. Pois é, como é que é essa história? A gente destacando um dia mundial para os cuidados com a voz. Porque normalmente as pessoas vivem, vão conversando, vão levando a vida sem prestar atenção nos recursos que têm, naquilo que falta, sofre as consequências da falta de determinada qualidade na voz, não sabe como resolver e às vezes não dá o devido valor a esse profissional, aos profissionais que atuam na área. Sim, a voz... Como mudar essa cultura? Claro, a voz é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que nós temos. É o nosso veículo de comunicação, de expressão das emoções. E quando essa voz fica deficitária, isso nos dificulta muito. Principalmente aos profissionais da voz. Isso. Quando você fala, olha que coisa importante você acabou de falar aí. A voz é o veículo que expressa as nossas emoções. E as pessoas que têm dificuldade de expressar a emoção na hora, ela trava na hora. E a primeira impressão que dá é justamente isso. Dificuldade para engolir a emoção, dificuldade para administrar. Como que você no consultório trabalha uma relação mais harmônica da pessoa, do paciente, com a capacidade de expressar as suas emoções através da voz? Bom, o trabalho é bem complexo porque exige uma mudança de atitude, uma mudança de padrões, às vezes respiratórios. Então é tanto um treinamento ligado à oratória, quanto também ligado à própria voz, à própria respiração, o seu corpo, a consciência de si mesmo, para que aí ele possa expressar-se melhor com tranquilidade e não travar. Porque também o medo, a ansiedade, tudo isso influencia. Esses que se paralisam, ou até pessoas que perdem totalmente a voz, a chamada disfonia de conversão ou histérica, tem pessoas que estão com a voz normal. De um tempo para o outro, de um momento para o outro, perdem a voz sem nada. O que pode causar isso? Por quê? Geralmente é ligado bem ao emocional. Estresse. Isso, ou uma situação de conflito, uma raiva contida. Crise financeira, tendo que administrar determinadas dívidas. Chega no consultório com as nossas técnicas, sai falando. Ou seja, não existia uma lesão naquela prega vocal que impedisse essa produção da voz. Era simplesmente um ajuste que o corpo faz para que ela não se expresse e talvez até para não liberar aí essa emoção de angústia, raiva. São coisas que... Puxa, você está me fazendo lembrar que isso pode ocorrer também com profissionais da voz. Glória Boyten-Miller, que foi durante um longo tempo uma das fonoaudiólogas mais importantes do Brasil. Claro. Foi inclusive fonoaudióloga dos grandes apresentadores e profissionais da Rede Globo de televisão, como Cid Moreira, Sérgio Chapelin, esse pessoal todo. Um filho dela faleceu. Quer dizer, ela que cuidava da voz desses grandes trabalhadores da televisão, simplesmente com a morte do filho, ela perdeu a voz. Ficou 6 meses tendo que se tratar. Exatamente. Olha que coisa. Totalmente ligada à emoção. Sim. A emoção, ela altera tanto o nosso padrão respiratório quanto os nossos músculos. A tensão músculo-esquelética, ela faz com que os mecanismos que são envolvidos na produção da voz sejam alterados, podendo gerar ajustes que causam esforços nessa laringe, impedindo então uma produção tranquila
e sem causar danos ao mecanismo, à própria laringe e cordas vocais. Quem é mais receptivo ao tratamento, o homem ou a mulher? Olha, Ou não acho tem que essa divisão? eu não noto muito essa diferença. Mas as mulheres, pelo menos no meu consultório, são as que mais procuram. Elas são mais afetadas em relação a disfonias ligadas ao esforço. Até porque a grande maioria de professores é do sexo feminino. Ainda acho que predomina. Porém, nós temos os quadros de voz ligados a fumantes e bebedores aí não sociais, que são, na sua maioria, os homens. E onde nós temos que ter também um cuidado muito grande, porque qualquer rouquidão por mais de 15 dias, essa foi a primeira chamada da campanha e ela continua sendo utilizada. Porque qualquer rouquidão, por pequena que seja, que dure mais de 15 dias, pode significar uma doença mais séria, um câncer de laringe. Olha só, e aí vocês têm técnicas para... Esse câncer, não. Aí quem vai diagnosticar é o otorrinolaringologista através dos exames. Então, toda pessoa que tem uma rouquidão que persista, precisa procurar um otorrino para fazer essa avaliação. Casos, principalmente em fumantes e pessoas que bebem. Sim. E com relação à criança, normalmente qual é o tipo de problema que a criança leva quando vai para o consultório procurar uma fonoaudióloga? Bem, crianças roucas, que nós temos alguns casos de alterações estruturais mínimas que são malformações na própria prega vocal ou laringe. Então, o fonoaudiólogo precisa também, dependendo do caso, de uma avaliação do otorrino para descartar possíveis problemas físicos, orgânicos. Uma segunda causa, que é bem mais comum, é a própria estrutura familiar, estrutura escolar ligada aos abusos vocais. Então, tudo que a criança faz é com gritos. Então, tem que se fazer uma reeducação na família, nos hábitos dessa criança. E com relação ao déficit de atenção? Às vezes a criança tem uma leve demora na hora de perceber o que lhe falam. A fonoaudiologia, a gente teve aqui um programa, inclusive, com a fonoaudióloga Ingrid Gillow, que falou exatamente de um treino para a escutação. Como é que é isso no consultório, a importância disso para a criança melhorar o seu aprendizado escolar? Muito importante, porque esse déficit, ele traz distúrbios no aprendizado, tanto da leitura quanto da escrita. Exato. Dificuldades de compreensão de texto, dificuldades de compreensão da própria ordem, às vezes, do professor. E com a resolução, ou a avaliação e tratamento, essa criança vai, vamos dizer, deslanchar, um termo mais comum. E a autoestima dela fica... A autoestima vai melhorar. E assim também poderemos diferenciar de outros quadros. Então, é importante um diagnóstico preciso, um diagnóstico diferencial, que muitas vezes não envolve só o fonoaudiólogo, como também um neurologista, um psicólogo. Toda uma equipe que vai fazer um diagnóstico para realmente elencar quais os pontos, as áreas afetadas. Cláudia, eu vou te pedir então agora, no próximo bloco, nós teremos aqui no lugar dela a Celi Redondo, uma cantora que você já conhece, muitos conhecem aqui na região, que está completando 40 anos de trabalho e nesse período teve que cuidar da voz. Vamos ver como ela fez isso daqui a pouco. Até já. Nem precisa pensar, pode confiar. Quem sabe não arrisca, outro não. Para construir, Gilberto Lages. Esse nome tem tradição. Você já conhece Gilberto Lages. Sempre a melhor solução. Resistência e garantia, muito mais economia, certeza de satisfação. Segurança e qualidade, credibilidade, o melhor para sua construção. Gilberto Lages. Há 30 anos, o Hospital São Francisco cumpre o seu compromisso de promover a dignidade humana através da saúde, buscando a excelência em tecnologia e potencial humano nos serviços que oferece, como a hemodiálise para pacientes internados e ambulatoriais, que atenderá muito mais pacientes no novo prédio previsto em nosso plano de expansão. Pode confiar, Hospital São Francisco de Assis, tudo por uma vida.
Estamos de volta no Vanguarda Comunidade, hoje falando sobre a importância da voz. Ontem, Dia Mundial da Voz, e nós estamos aqui fazendo essa reverência, fazendo esse reconhecimento da importância disso que eu estou fazendo agora para que você me entenda, para que você me ouça, para que nós tenhamos a possibilidade de nos comunicar. E tem gente que de diversas maneiras faz essa comunicação. Temos o artista do quadro que faz a pintura, temos o poeta que escreve a poesia e temos os cantores, o artista da voz, aquele que nos embeleza os ouvidos com as harmonias sonoras e melódicas. Quem faz isso há um bom tempo aqui na região está aqui ao meu lado, a Celi de Azevedo Redondo. Celi Redondo, que completa 40 anos de trabalho artístico aqui na região. Desde os anos 70, você ganhando festivais por aí, né, Celi? Muitos FEMPOS, né? Festival de Música de Jacareí. Festival de Música, já tive a felicidade de participar de um FEMPO lá, fazer como mestre de cerimônia, representando o Exatamente, FEMPO. quando eu completei 30 anos de carreira. 10 anos atrás, nós completamos, eu estava lá Exatamente. comemorando junto com você. Isso. E agora 40 anos de carreira. 40 anos este ano. Olhando para trás, como é que a menina começando lá na vida profissional, embelezando a todos com a voz que você sempre teve, sempre muito linda, né? Como é que foi aquele começo, aquela paixão pela carreira musical? Eu acho que começou bem antes. Bem antes. Assim, a música sempre esteve muito ligada à minha vida, muito antes. Minha mãe sempre dizia que eu comecei a cantarolar antes mesmo de falar. Eu fui preguiçosa para falar, mas as melodias eu já cantava. Que delícia. Hein? Cresci ouvindo muita coisa dos pais, né? Minha mãe sempre gostou muito de música clássica. Que beleza. E meu pai gostava muito de música instrumental. Eu cresci ouvindo muito isso. E depois que a gente veio morar em Jacareí, né? Eu sou nascida em São Paulo, nós viemos morar em Jacareí. Meu pai pediu para voltar a estudar violão. E eu ficava ali do lado, olhando, apaixonada. Um dia ele perguntou, você quer aprender? Eu falei, claro que eu quero. Aí ele comprou um violão bem pequenininho, que eu sempre fui miudinha. E assim, em pouquíssimo tempo, eu comecei a dar os acordes e tudo mais, a cantarolar em cima daquilo, sem muita técnica, mas foi indo. E não larguei mais. E o primeiro festival? O primeiro festival aconteceu, eu já estava estudando no antigo ginásio, tá? E eu fui assistir o primeiro festival. E ali, quando eu vi aquilo, fiquei apaixonada. Falei, essa é a minha vida. O ano que vem eu tenho que estar aqui de qualquer jeito. Foi o FEMPO já? Já era o FEMPO, o primeiro FEMPO, quando Jaime Allen ganhou com a Anaí Cândia. Grande Jaime Allen, que hoje é o grande produtor musical de Maria Bethânia e tantos outros artistas por aí. Então aquilo me fascinou por demais. E eu prometi a mim mesma que no ano seguinte eu estaria ali. E fiz uma música assim, muito sem pensar, e fui. Claro que não deu nada. Nada? Claro que não. Sem consciência não dá para fazer nada. A partir daí é que eu comecei a estudar mais, ler muito mais e pensar nisso como... Não que eu fosse seguir como carreira, ainda não tinha isso definido. Mas aí, a partir daí, é que eu comecei a ter esse olhar. E aí eu... Incorporei, e aí foi mais a fundo. Quando começou o problema que você sentiu que a voz começou a exigir um cuidado a ponto de você ter que procurar uma fonoaudióloga? Fonoaudiólogo, você procurou uma mulher, profissional mulher, né? Há 10 anos atrás, logo após o show, o FEMPO e meu show de 30 anos de carreira, eu senti que a voz estava muito diferente, tá? Eu já estava sentindo uma certa dificuldade, porque eu cantei muito em casamento, festa, e cantava muitas vezes por semana, né? E cantando numa região que já não era mais para ser minha. Cantando muito agudamente, e nunca estudei canto. Uma região vocal que você fala, exatamente, de alcance vocal. Exigindo muito das pregas vocais. Exato. Para uma pessoa que nunca estudou canto, que nunca fez um aquecimento antes de cantar, né? Chegava cantando. Praticamente. Porque a gente já faz a montagem, mas não sei o que, já O que você mais aprendeu com a sua fonoaudióloga? Essa consciência que a gente precisa ter
né, de que é necessário você cuidar do seu instrumento, né? O meu instrumento é a voz como é o seu de trabalho. E se eu não cuido, e coisas que eu fazia realmente, que eu fui aprender ao longo do tempo, como ingerir chocolate, ou derivados do leite, Que coisas... tem o chocolate atrapalha? Com certeza, É? porque a gordura deixa as pregas vocais mais pesadas e aí você força muito mais. Olha! E eu sempre fui chocolatra, então eu gosto porque acalma. Então são coisas assim que eu tive que me policiar e fazer. E os exercícios e tudo mais, foram coisas... E depois que você passou pelo processo de recuperação, de restauração da sua capacidade de cantar, como é que ficou a tua voz? Mudou o timbre, mudou o padrão? Completamente o timbre. Eu cantava bem agudamente e hoje eu tenho uma extensão bem mais grave. E eu não tenho uma região de que eu não consigo atingir. Para cima, no falsete, eu consigo, e essa região mediana, vamos dizer assim, eu não afino. Para a artista Celi Redondo, você teve que ressignificar a sua posição diante da vida, diante da sua capacidade de se comunicar com as pessoas? Completamente. Completamente. Tive que me descobrir novamente. Porque eu vivi de música uma vida inteira, criei meus filhos e fiz da música a minha vida. Se já compunha antes, a partir desse problema eu tive que parar, porque eu descobri que eu tinha uma fenda nas cordas vocais. E fiquei 2, quase 3 anos sem cantar. E isso... Só se tratando? Não foi assim. Eu fiz um tempo e depois parei. E eu tinha que pensar na minha vida de outra forma. E a música começou... Eu tinha que descobrir um significado para a minha vida sem a música. Olha, foi um belo trabalho. Foi bastante doloroso. E o que você fez nesse período? Que você descobriu que você tinha também competência para fazer? Entre todas as coisas que eu fui buscando para resolver o problema, financeiro inclusive, foi quando eu tive um estalo. Eu sou formada em pedagogia, fiz pós-graduação em arte-terapia e sempre a música fez parte da minha vida dessa maneira bem forte. Eu componho para crianças, eu escrevo para crianças. Eu falei, por que eu não posso aliar tudo isso de uma outra forma? Eu não posso entrar em sala de aula e dar aula para criança, que seria uma forma de trabalhar. Porque exige demais da voz. Então, eu montei uma oficina, um ateliê na minha casa e hoje eu dou oficinas de musicalização para educadores leigos. Como a lei agora começa a vigorar a partir de 2012, então eu dou todas essas ferramentas para que o educador possa trabalhar com música em sala de aula sem saber absolutamente nada. Celi Redondo, agradeço a sua presença neste programa, obrigado. Parabéns pelos 40 anos de dedicação à arte, dedicação à delicadeza, que a sua voz traz muita delicadeza para a gente. E nós precisamos muito disso para melhorar a qualidade da nossa vida no conjunto geral. Celi Redondo é um exemplo dessa transformação e da importância do que os cuidados com a voz podem fazer com a nossa felicidade. O Vanguarda Comunidade faz essa pequena pausa e volta daqui a pouco de novo com a Cláudia explicando a respeito de tudo que ela falou aqui, que a Celi Redondo acabou de expressar como vivência que ela teve ao longo da sua trajetória. Até já.